Temos aí 1h30 para conversarmos um pouco hoje sobre algumas questões que envolvem pontos específicos da Resolução 1409-R1, específica para as entidades sem fins lucrativos. Muito boa tarde, prazer, meu nome é Matheus Ferreira, sou um dos sócios da Aldisa, amigo aqui do Alexandre, sócio, e vamos trocar uma ideia sobre as diretrizes contábeis, ITG 2002, a entidade sem fins lucrativos, e queria saber se o som tá tudo ok, se vocês estão ouvindo a gente bem, está tudo tranquilo. Importante falar que quem, por acaso, não conseguiu acesso, também está sendo transmitido pelo Facebook da Aldisa. E ali é ilimitado o número de participantes. Então, agradeço, estou vendo alguns nomes conhecidos. Sirênio. Olha só, que legal, Danilo. Tem algumas pessoas aí conhecidas. É uma satisfação revê-los mesmo à distância. Vamos iniciar então, Matheus, nosso bate-papo com vocês? É bom falar, né, Ale? Assim, a gente gosta muito de trocar ideias quando a gente vai apresentando, vai colocando a apresentação, então a gente vai passando os itens da ITG, e aí exemplificando e colocando alguns exemplos, né, de como aplicá-las, e se vocês puderem ir fazendo pergunta para a gente ir conversando e batendo papo, para a gente fica mais ideal, fica mais descontraído também, fica um fluxo maior, fica um fluxo melhor aí para a gente passar essa apresentação. Alexandre, do CIE do Rio. Tudo bem, Alexandre? Olha, tem bastante gente conhecida, que bom. Mas falar de contabilidade é algo muito abrangente hoje em dia. Não dá para a gente ficar restrito só no conceito básico da contabilidade. A contabilidade, ela hoje tem uma amplitude muito maior. Então, é importante esse contexto, essa essência de informações que abrangem as informações contábeis. Então, nós temos como principal objetivo agora conhecer um pouco mais desses itens da norma, buscar um conhecimento não só na contabilidade, né, Matheus, mas de questões que envolvem as suas entidades, as suas instituições, e que podem fazer diferença na interpretação, no entendimento, e sim, conscientizar as pessoas que estão envolvidas, não só no departamento contábil, mas em toda a instituição, porque estão ocorrendo fatos, estão ocorrendo atos que vão ter reflexos futuros na contabilidade, onde pega todas essas informações, através de normas, colocam dentro de informativos, onde fiquem padronizados de formas possíveis de todos entenderem. Então, serve de orientação, de formas possíveis de planejar o futuro e não só pensar no passado. E ali trabalhar, então, no preventivo e, sendo possível, ajustar questões importantes também para que sejam corretas as informações. Então, é uma oportunidade de crescimento, concorda, Matheus? Isso mesmo. Oportunidade de conhecer, né, de orientar para que as entidades consigam ter aí maior transparência, consigam atender todas as normas específicas da melhor forma possível. Então, aqui o nosso papel hoje é tentar passar isso para vocês, para a gente trocar ideia. A gente sabe que tem várias formas para chegar num denominador comum de uma mesma norma, né? Então, a gente vai ver isso muito específico na TG 07, né? Porque ali é contrato de gestão e outras formas. Então, isso a gente vai tentar passar para vocês. Então, a gente sabe que uns trabalham com contrato de gestão, outros trabalham com convênio, parceria, e aí a gente vai tentar, então, através de exemplos, passar essas formas. Na grande maioria, é uma forma básica, única,
porém, existem itens dentro da normatização que pode ter alguma modificação na forma de contabilização. Mas isso depende muito do contrato. Foi bem lembrado, porque não tem como falarmos de norma específica, onde essa mesma norma vai remeter a normas técnicas gerais. Então, teremos um momento aqui que estaremos também abrangendo aí uma norma técnica geral. Isso é importante mencionarmos. Então, agora nós vamos trocar um pouco de experiência, porque há um espaço para vocês escreverem, para que vocês possam se comunicar conosco. Então, vamos falar um pouco sobre a nossa experiência em cima dessa normatização e, com isso, contribuir aí com vocês. Como contexto inicial, a gente não tem a pretensão de 1h30 falar tudo e abranger a todas as particularidades, né, Matheus? Vamos tentar, na melhor boa vontade, abranger um volume grande e a grande maioria, mas não temos essa pretensão de suprir a todas as características existentes. A gente sabe também da dificuldade da implantação, né, dessas normas, dos itens específicos. Não é fácil, né, a contabilidade ela vem nessa mutação diariamente, ou ela se altera semanalmente, vamos dizer assim. Então, não é fácil o atendimento de todas as normas contábeis. A gente sabe da dificuldade da atualização que precisa para ter o atendimento dessas normas. Então, a ideia aqui não é colocar que tem que ser, obrigatório, mas isso dentro de um planejamento, porque não é do dia para a noite que consiga fazer toda essa modificação. Porque as modificações da contabilidade desde 2008, ela vem modificando muito, então a gente sabe que é muito custoso fazer isso e muito dificultoso também para a implantação dessas normas. Tá certo. Bom, quem são as principais entidades aí que fazem parte do rol abrangidos pela Resolução 1409, que trata especificamente das entidades sem fins lucrativos? Nós temos as fundações, as associações e as organizações religiosas. Essas entidades, elas desenvolvem, em sua maioria, tarefas do Estado ou, particularmente, algumas atividades que o Estado estaria desenvolvendo, através de parcerias, contratações, convênios, prestam serviços. Então, há aí um número grande de atividades desenvolvidas por essas instituições, onde a normatização vai se aplicar. Elas podem ou não ter certificações, entre elas o SEBAS. Então, não estamos falando exclusivamente para instituições certificadas, mas sim as sem fins lucrativos que estão abrangidas nesse rol que acabamos de citar. Já mais diretamente aí, entrando nas particularidades. Vamos entrar direto já na norma, então, porque o tempo não é tão grande assim para a gente discuti-la, né? Então, a gente já entra um pouco mais agora na normatização, direto na ITG 2002, para que a gente possa passar esses itens que nós colocamos aí para vocês, que os itens são tanto a ITG, subvenção, voluntário e segregação, né? Então, a gente passa isso, e são itens que dá bastante discussão, principalmente a TG 07 e o voluntário. Então, a gente já vai entrar agora para não perder muito tempo com outras conversas. Teremos outros momentos onde a gente pode aprofundar e também podemos entrar em outros pontos específicos dessa normatização, assim como de outros. Isso. Mas é uma pergunta recorrente e que a gente recebe diariamente, né? Eu faço a IFRS, tanto a FUL ou a PME, eu sou obrigado a cumprir com o que descreve na ITG 2002?
sim, é obrigado, né? Então, o que naquela interpretação não está abordado dentro da IFRS, então aí eu vou para a minha ITG 2002. Então, uma compensa a outra, e assim eu tenho que utilizar uma e a outra também, né? Então, IFRS e ITG 2002, tá? Não é, eu faço a IFRS full, então eu não preciso cumprir com a ITG 2002. Não, a ITG possui itens específicos que não estão contidos na IFRS. Então, são itens diretamente, que influenciam diretamente nas entidades, né? Então, tem que ser aplicado também, além do IFRS, a ITG 2002. Então, aqui a gente já vai iniciar com a resolução 1409 para entidades sem finalidade de lucro. Ela foi aprovada em 27 de nove de 2012 e, posteriormente, alterada em 2 de nove de 2015 pela R1. Em 2012, quando ela foi aprovada em setembro e teve sua aplicabilidade a partir de janeiro. Isso causou um pouco de transtorno para a contabilidade, principalmente para escritórios, né? Que aí tem uma demanda muito grande de clientes. Matheus, você foi bonzinho agora, porque causou muito transtorno. A maioria já estava lá na frente e teve que retroagir a janeiro. Isso, os escritórios que eles vão lançando diariamente, vão registrando isso diariamente, aí quando foi a aprovação dela em setembro, provavelmente já estaria lá com a contabilidade em agosto, julho, e aí se teve algum item da ITG 2002 que não foi atendido, depois que ela foi aprovada, ele teve que retroagir essa contabilidade de janeiro, um retrabalho para atender todos os requisitos ali contidos na resolução. E isso um pouco, eu sempre falo, né, Alexandre, isso um pouco tem um pouco de culpa, vamos dizer assim, não é bem culpa, mas isso é proveniente de um não acompanhamento dos contadores sobre essas resoluções e essas modificações, né? Que estão em audiência pública muitas vezes e ninguém olha. Se a gente pegar, acho que semanalmente tem alguma alteração dentro do site do CFC, dá para acompanhar na audiência pública, tem essas alterações de legislações, de normas contábeis, então esse acompanhamento, e ali você consegue colocar, descrever, dar sugestões de melhoria ou no que atende a sua entidade. Então, que a gente sempre pede, entre lá, faça uma consulta, veja se tem alguma norma sendo alterada, que vai alterar, que vai influenciar dentro da sua instituição, para que depois você não tenha problemas futuros quando ela for aprovada. Muito bem. Então, dando continuidade, na alteração dela com essa R1, o que foi alterado, né, em 2015? Nós tivemos a alteração dos itens 8, 19, né, a linha C do item 27, e incluiu os itens 9A e 9B. Então, a alteração do item 19, esse aí é o item dos voluntários. E nos itens 9A e 9B, é uma inclusão de 2 itens, que são esses 2 itens, na forma de contabilização, conforme a NBCTG 07, que é aquela para subvenções e outras formas de assistência governamental. Então, essa resolução, quando ela foi aprovada, ela veio com alcance, né, a formalização da sua natureza, que são para as fundações de direito privado, as associações, organização social, organização religiosa, partido político e entidade sindical. Então, o alcance dela é muito grande, né? Vamos dizer aí que praticamente quase todas as entidades sem finalidade de lucro, exceto, nós temos uma exceção, né, que são os conselhos federais e regionais e seccionais de profissões liberais, criados por lei federal, de inscrição compulsória. Somente esses conselhos não estão abrangidos para essa interpretação, para a aplicação dos itens contidos nessa interpretação. Uhum. Só um detalhe aqui, Matheus. A Vanimeire Rocha Leal está fazendo uma pergunta.
Nós vamos te responder já essa pergunta. Deixa só a gente chegar nesse item, a gente vai te responder, tá, Vanimeiro? Isso, a gente vai entrar, discutir bastante sobre o que seria essa subvenção ou contrato de gestão, o que está dentro, o que abrange dentro da NBCT G07. Então, o objetivo dessa resolução, quando veio ela, foi o quê? Estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturações das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas para as entidades sem finalidade de lucro. Então, ela é específica para entidades sem finalidade de lucro. Não parece, mas até hoje tem entidade que ainda não se atentou na íntegra dessa resolução. Por isso, fizemos questão de pegar uma parte dela para conversar hoje. É até engraçado que quando a gente desenvolve os cursos, ou até esses cursos de internet, a gente brinca que a gente vai falar sobre a 9TG, né? Mas não é tão nova assim. Vem de 2012, né? Então, mas a gente ainda fala 9TG, por que 9TG? Porque ainda existem entidades que não conhecem, profissionais que não conhecem essa interpretação e acaba descumprindo na sua contabilização. Né? Então, por isso que a gente sempre brinca aí, a 9TG, mas ela já é bem, vamos dizer... Já está bem sedimentada. Bastante. Então, a destinação, né? Orientar sobre o atendimento de procedimentos contábeis pelas pessoas jurídicas, especialmente entidades imunes, isentas de impostos e contribuições para a Seguridade Social, beneficente de assistência social e atendimento aos ministérios da Justiça, Educação, Saúde e demais órgãos federais, estaduais e municipais. Então, a gente coloca ali, especialmente. Por que especialmente? Então, inclui ali várias entidades imunes, isentas, aquelas que atendem aos ministérios, e depois nós temos ali demais órgãos federais, estaduais e municipais. O que leva a crer esses demais órgãos, né? O que é isso? Quer dizer o quê? Todos estão ali integrados praticamente para 100% das entidades sem finalidade de lucro, e passa para orientar para essas entidades a forma de contabilização que eles desejam e que deve ser feita. Grande abrangência. E aqui, então, a gente vai entrar no item, né, que dá muita discussão, a forma de contabilização, e que remete a uma outra normatização, que é a norma IBCTG, que é geral, né, a 07, subvenção e assistência governamental. Então, primeiro vamos falar sobre o item 9, tá? Depois nós temos a inclusão do item 9A e 9B, que aí já é um pouquinho mais complexo. Mas vamos no item 9. As doações e subvenções recebidas para custeio, investimento, devem ser reconhecidas no resultado observado disposto na TG 07, que é a TG da subvenção e assistência governamental. Matheus, é interessante que ele coloca ali no início da frase doações e subvenções. Então, as doações também estão incluídas nesse rol, nesse formato, desde que atendidas algumas características que nós vamos mencionar. Isso, mas quando a gente fala em doações, aí tem duas características, né, Alexandre? A gente sempre fala isso. Eu tenho doações, que são aquelas doações restritas, né? E eu tenho aquelas outras doações livres, né? Que são espontâneas. Então, eu não tenho como saber se eu vou receber aquela doação porque ela foi uma doação espontânea, e eu tenho aquelas doações em que ela é específica para atendimento daquele projeto. Um exemplo, né? Você recebe um recurso, então o Matheus doou um recurso para a entidade A para que ela faça a reforma da sala de atendimento. Então, a doação que o Matheus fez para aquela entidade
ela é específica para que seja feita a reforma na sala de atendimento. A entidade não pode comprar um veículo. Então, é o que a gente fala de doação restrita, com a finalidade já definida pelo doador. Isso. Normalmente, essas doações restritas, ela vem através de um contrato de doação, vem especificado o valor e aonde que é destinado esse valor, para onde que vai ser destinado esse valor. Então, ele já é restrito, já tem um contrato, tem uma formalização nessa doação, por isso que a gente chama ela de restrita. Então, ela é toda formalizada no gasto dela. Essa doação, aí sim, eu consigo aplicar pela resolução 1305, que é essa TG 07. As doações espontâneas, não, eu não tenho como saber, eu não tenho como aplicar. Então, recebi doação espontânea e eu não tenho um direcionamento dessa doação específica para compra, para gasto, custo naquela entidade, então eu contabilizo diretamente na minha receita, porque ali a competência no momento do recebimento dessa doação é a competência dela. Então eu registro ela direto na receita. Agora, doação que é restrita, que é nesse exemplo que você deu, Alexandre, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que seguir a forma de contabilização conforme a TG 07, da mesma forma que é subvenção. Então, por isso que ele coloca doação e subvenção. Os dois são restritos, então os dois serão contabilizados da mesma forma e demonstrado e evidenciado na contabilidade da mesma forma. Vamos entrar... Então, aí, do item 9, que ele cita a resolução 1305, que é a TG 07, então, eu coloco aqui até a TG 07 para a gente entender o que é a TG 07, né, e para quem se destina essa resolução. Então, esta norma deve ser aplicada na contabilização e na divulgação de subvenção governamental e na divulgação de outras formas de assistência governamental. Então, primeira coisa que ficou taxado nessa resolução. É a resolução da subvenção. Na verdade, ela não é a resolução da subvenção. Ela é da subvenção e outras formas de assistência governamental. Que tipo de forma é essa? Né? Quais são essas formas? Todas. Então, a gente pesquisou, a gente Todas. fez pesquisa, conversou com o pessoal do CFC para entender quais são essas outras formas. Então, são todas outras formas, todos os recursos recebidos do governo, né, de assistência governamental, ela deve atender a essa resolução. Tá? Então, subvenção, juridicamente, vamos dizer assim, no jurídico, subvenção é uma coisa, convênio é outra, contrato de gestão é outro, então cada um é específico ali se a gente for colocar isso no jurídico. Então, mas essa era uma das perguntas. Isso, mas para atendimento da normatização, na contabilização e evidenciação, não. Subvenção e outras formas são todos os recursos recebidos do governo. Tudo que é assistência governamental é para ser contabilizado e divulgado de acordo com a TG 07. Então, em cima da pergunta que foi feita, se não me engano, foi a Fernanda? Quem que fez a pergunta? Não, foi... Deixa eu ver quem fez a pergunta. Aqui, ó. Boa tarde. A Vani Meire. Receita de contrato de gestão é uma subvenção? Então, como o Matheus mencionou, a caracterização jurídica, eles são diferentes, mas a forma de contabilização a ser adotada será a mesma, de acordo com a resolução 1305, que é a NBCTG 07. Tá. Então, a gente só continuando aqui, aí a gente vai vendo as perguntas e vai respondendo, tá? A Saveri está fazendo uma pergunta. Uhum. Mas, primeiro, então, vamos entender a forma de contabilização conforme a resolução. Uhum. A subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período, confrontado com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições dessa norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção governamental
registrada, aqui saiu fora, mas é registrada no passivo, tá? Então, o que ele diz aqui? Na contabilização, o reconhecimento da minha receita no resultado, eu só reconheço a minha receita quando eu reconheço a minha despesa. Então, ele tem efeito nulo. Reconheci a despesa, reconheço a receita. E assim eu vou contabilizando para que eu tenha efeito nulo na minha contabilidade e no meu resultado. Por que isso? Porque a subvenção, normalmente, uma instituição ela não tem ganho sobre essa subvenção, né? Ela recebe, ela tem essa contratualização, ela tem esse contrato, mas ela recebe esse valor e integralmente ela aplica esse valor na sua atividade. Então, eu não tenho um ganho final nisso. Por isso que eu compenso a despesa com a receita, para que eu não tenha resultado no final do exercício, tá? É importante isso que você falou, Matheus. Até aqui tem o colega da Saveri. Eu prefiro ir respondendo durante, porque no final a gente não vai ter muito tempo. Os colegas da Saveri, o Pronon se enquadra dentro dos recursos recebidos da esfera governamental. Então, eu vou tratar da mesma forma que nós estamos explicando aqui. O Pronon, ele tem a característica de as empresas fazem a doação e fica numa conta específica, não é isso? E dali, depois de aprovado, tudo é repassado para a instituição. Então, da mesma forma que são contabilizados os outros reconhecimentos de outros convênios, o Pronon também, nós entendemos que entra no mesmo rol de contabilização da TG 07. Só mais uma pergunta aqui, a gente, para não perder também a continuidade da explicação. Mas a pergunta da Mayra Paula. Se a instituição receber doação de sua mantenedora, que é uma empresa privada, essa doação não pode ser registrada direto na Receita? Lembra que nós falamos agora no início? As doações restritas, mesmo que ela venha da mantenedora, ela vai ter uma forma de contabilização de acordo com a 1305, onde eu vou reconhecendo e fazendo os lançamentos de resultado conforme a utilização dos recursos. Então, se você receber um recurso da mantenedora para reformar a sala de cirurgia, estou dando um exemplo, e essa reforma vai demorar 6 meses, você vai reconhecer essa doação por 6 meses. Agora, se for uma doação livre, aí é direto Receita. Mesmo que seja da mantenedora, a forma de contabilização restrita, 1305, e se for livre, direto pela Receita. Isso. Tem outra pergunta ali da Vani Meire, que justamente nós vamos entrar agora na forma de contabilização, no exemplo de débito e crédito, que eu acho que vai acabar respondendo a sua pergunta. Tá? Vai sim. Então, assim, quando eu tenho a subvenção ou o recurso governamental, eu devo fazer, então, essa contabilização. Primeiro, na assinatura do contrato, tá? Então, eu assinei um contrato, entidades, assinei um contrato para receber um recurso governamental, eu já tenho ali, na assinatura do contrato por ambas as partes, um direito e uma obrigação, concorda? O direito, eu tenho o direito de receber aquele valor que está ali contratualizado e eu tenho uma obrigação de cumprir com o que está ali dentro do contrato. Executar o que está sendo... o que está ali. Sim. Então, eu já tenho um direito e uma obrigação. Então, o que eu devo fazer quando eu tenho a assinatura do contrato? Contabilizar isso. Eu já tenho ali o contrato formalizado, um direito e uma obrigação. O direito vai para o meu ativo, como a receber. Caso eu não tenha recebido, ou seja, recebido à vista, aí a gente pode alterar ali. Mas normalmente é um valor a receber e um valor a realizar, ativo e passivo. Então eu deixo registrado isso como ativo e passivo, direito e uma obrigação. Conforme eu vou recebendo esse valor, esse recurso, aí eu faço o quê? Eu baixo o meu a receber do meu ativo, porque eu já recebi, banco, e transfiro ele específica, permutativo para o banco,
né? Uma conta específica, normalmente é uma aplicação financeira para que tenha um rendimento financeiro, para que esse rendimento seja reaplicado dentro desse mesmo projeto, né? E aí ele fica ali, continua no meu ativo, né? Vamos dizer, 1 milhão no ativo, 1 milhão no meu passivo. Aí eu começo a utilizar isso, então o meu projeto começa a funcionar, está funcionando. Então eu começo no custeio ali gastar, o que eu faço? Eu debito a minha despesa no meu resultado, né? Dentro do projeto. Dentro do projeto, né? Jogo ali no meu resultado contra uma contrapartida do banco, né? Que é a saída do recurso. No mesmo momento, eu devo fazer o quê? Baixar o meu passivo, porque eu já cumpri com a minha obrigação. Então, eu debito o meu passivo e credito a minha receita no mesmo valor. O que isso acontece? O que acontece com isso? Eu tenho ali um efeito nulo dentro do resultado. Então, quando você fala que vai ficar um superávit ou um déficit, não existe esse superávit e esse déficit. Ele é nulo, né? Esse efeito é nulo. No final. Pode, no final do contrato, ocorrer esse déficit ou esse superávit. Isso eu concordo. No final, ele pode ter isso. Sim. Se tiver isso, mas ele não vai ser demonstrado no resultado, esse superávit ou déficit. Aonde que ele vai estar? Ele vai estar no seu ativo, sobrando ali o recurso, porque o seu passivo você já aplicou tudo que tinha que aplicar. Então, essa forma de contabilização consegue demonstrar isso. Então, eu não tenho superávit ou déficit. Se tiver, aí eu tenho vou ter que ter um novo documento informando que o que sobrou de dinheiro vai ficar com a instituição ou vai ser devolvido. Então, tudo isso depende do jurídico, de como você vai ali discutir com o órgão público, tá? Mas a forma de contabilização é essa. Primeiro eu coloco como um direito e obrigação, depois eu baixo o meu direito e obrigação, transitando ele pelo resultado para ele ter efeito nulo. O Alexandre Francisco perguntou, são contas de compensação? Apesar dos números serem as despesas e receitas iguais, nós não tratamos como contas de compensação, porque as contas de compensação nós entendemos que são as extrapatrimoniais. Então aqui, apesar de serem números iguais, não vamos confundir com o conceito das contas de compensação, que são contas extrapatrimoniais, que tem outra forma de evidenciação. Então, essa forma aqui é o recebimento de recurso para custeio. Nós temos também a outra forma, que é recurso para investimento. Normalmente, o quê? Compra de bens, né? Então, se eu tenho uma compra de bens do ativo, aí eu tenho várias características envolvidas. Primeira característica é a seguinte: se eu tenho esse bem, eu compro o bem com o recurso governamental, esse recurso de subvenção, seja lá qual for, esse bem ele vai ficar com a instituição ou não? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer antes de começar a contabilização. Está definido, né? no contrato, no instrumento jurídico que vocês firmaram, isso está definido. Isso, então tem que ter conhecer essa definição. Se esse bem vai ficar com a instituição ao final do contrato ou se ele vai ser devolvido. Por que isso? Porque dependendo de como está contido lá no contrato, descrito lá no contrato, vamos supor, esse bem ele é comprado, ele é adquirido com recurso desse convênio, porém, ao final do convênio, ao longo dos 3, 5 anos, esses bens serão devolvidos ao órgão público, ok? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que esse bem não é da instituição. Esse bem ele não pode ser registrado como um patrimônio da instituição. Ele vai ser registrado na contabilidade como um patrimônio, mas só que de terceiros, né? Então, aí, toda essa forma de contabilização que está contido aí na tela para vocês, tudo da forma que está demonstrado aí, ele não vai ser feito. Ele vai ser feito uma parte só, mas o final não vai. Por quê? Porque o reconhecimento dos recursos para compra de bens no resultado, como a norma deixa especificado, ela deve ocorrer através da depreciação, né? E se é através da depreciação, mas esse bem não é meu,
eu não tenho que depreciar. Então, primeira coisa, ler o contrato, entender o contrato e ver se esses bens eles vão ser devolvidos ou não. Eles vão ser devolvidos, então eu contabilizo apenas em conta de imobilizado de terceiros e numa conta de passivo como imobilizado de terceiros. Não, esse bem ele vai ser comprado com esse recurso financeiro, porém ele vai ficar para a instituição. Então, se ele vai ficar para a instituição, é um imobilizado. E aí, o seu reconhecimento no resultado vai ser através da depreciação. Tá? Por que muda a forma de contabilização aqui? O que muda, na verdade? O inicial é o mesmo, vocês podem ver que o inicial vai ser o mesmo, né? Na assinatura do contrato, quando tem um bem e uma obrigação. No reconhecimento, no recebimento, eu vou transitar ele permutativo, eu saio da minha subvenção a receber e transito ele para aplicação, banco, aplicação. Somente aqui na compra do bem e no reconhecimento no resultado que vai ser alterado. Por quê? Porque o reconhecimento vai ser através da depreciação, né? Diferente do custeio, que o custeio é na compra efetiva, o valor, vamos dizer, da nota efetivamente, e aqui não, aqui vai ser pela depreciação. Essa outra forma que eu tenho anterior no reconhecimento da receita aqui, a gente pede sempre para fazer o quê? Para transitar ele, fazer permutativo, saindo de um passivo que eu tenho a realizar, para uma conta de receita diferida. Por que isso? Para que não misture o que é custeio com o que é investimento. Por que isso? Porque o reconhecimento é diferente, né? Então, o controle que eu tenho para quando é custeio é de acordo com o contrato, o que eu gasto. O que é aonde está como receita diferida, aí já modifica, eu tenho que ter um controle maior. Por quê? Porque vai ser vida útil do bem, depreciação. Então, se eu vou adquirir um R$99, eu posso ter aí essa depreciação ao longo de 5 anos. Né? Então, por isso que a gente pede para que faça essa diferenciação de reconhecimento no passivo, o que é custeio e o que é investimento. Você comentou da vida útil ou... Então, essa é a forma de contabilização de subvenção governamental e outras formas de assistência governamental. Tá? Agora, a gente vai voltar um pouquinho aqui para o 9A e 9B. Né? Que são os mais polêmicos, né? Isso. E que mais polêmica. Que foram os textos incluídos aqui com a R1. Né? Então, texto incluído. Item 9A. Somente as subvenções concedidas em caráter particular se enquadram na TG 07, NBCTG 07. E item B, as imunidades tributárias não se enquadram no conceito de subvenções prevista na TG 07, portanto, não devem ser reconhecidas como receita no resultado. Esse aqui é até engraçado, né, Alexandre? Que a gente... Vamos dizer o seguinte... O que nós entendemos aí quando veio a R1 com a inclusão do item 9A e 9B? Ficou fácil, hein? Olha, tá bem interpretativa ali, né? Assim, fácil interpretação. Uma brincadeira, porque assim, foi muito difícil interpretar o que eles queriam dizer com caráter particular. O que é uma subvenção concedida em caráter particular? Normalmente, o que a gente pensava caráter particular é eu, como instituição, né, faço um contrato com um órgão público ou de subvenção ou de convênio, ele já é particular, é uma particularidade entre a instituição e o governo. Mas não é isso. Né? Na verdade, quando a gente foi pesquisar, a gente foi conversando com outros profissionais da área, a gente conseguiu entrar aí num denominador comum, vamos dizer assim. Para que nós possamos entender a 9A, nós precisamos primeiro entender a 9B. Por quê? Vou explicar.
Entendendo a 9B, você vai ver como é fácil interpretar a 9A. Então, por que não inverteram, não puseram a 9B sendo a 9A e a 9A como a 9B, né? Ficaria mais fácil, né? Só para descontrair. Mas, vamos lá. Primeiro, vamos entender a 9B. As imunidades tributárias não se enquadram no conceito de subvenções prevista na TG 07, portanto, não devem ser reconhecidas como receitas no resultado. Primeiro, TG 07, tá? O que ela diz lá na TG 07? Que deve ser reconhecido no resultado, ok? Se ele é custeio ou se ele é investimento, de uma forma ou de outra, ele vai ser reconhecido no resultado. Em algum momento, ela tem que ser reconhecida no resultado. Então, e aqui ele diz, quando não deve ser reconhecido no resultado? As imunidades tributárias. Mas que imunidades tributárias? Quando é considerado imunidade tributária? Então, conversando com o pessoal, na verdade, aqui o entendimento é o seguinte. Se a minha assessoria jurídica da instituição, né, eu tenho um assessor jurídico, se ele entende que a minha instituição ela é imune dos impostos e também das contribuições, por N motivos, aí que a gente tem várias discussões hoje, né, lá no STF, e aí tem várias discussões o que é imunidade e o que é isenção, não vamos entrar nesse mérito, mas assim, se ele entende que a instituição ela é imune, tá? Eu não devo reconhecer nada no resultado. O que é não reconhecer no resultado? É porque na NBCTG 07 tem um item nela que diz o quê? A contribuição previdenciária, a isenção disto, tá? Lá está dizendo isenção. Essa isenção, ela é uma forma de subvenção. Então, se eu me considero imune, eu não tenho fato gerador. Ela não é uma subvenção porque eu sou imune, não teve o fato gerador. Então, o que ele diz? Se não teve o fato gerador, eu não tenho o que reconhecer no resultado, não tenho valores, não tenho característica nenhuma para reconhecer no resultado. É isso que eles colocaram ali. Então, quando minha assessoria jurídica, ela entende que a minha instituição, ela é imune a impostos e a contribuições, eu não preciso contabilizar como se devido fosse, que era assim que eles colocavam antes, no resultado. Porque ela é imune e não tem fato gerador. Entendendo isso, a gente pode ir para o item 9A. Por quê? Porque se o meu assessor jurídico fala, não, eu não entendo que a minha instituição ela é imune de impostos e contribuições. Eu entendo que ela é imune de impostos, mas para que eu tenha a isenção da contribuição previdenciária, eu preciso do SEBAS, né? Então, ele está considerando que é isento e não imune. Então, se ele é isento, ele tem um fato gerador. E se tem um fato gerador, aí eu devo contabilizar e reconhecer isso no meu resultado. É aí que eu entro no 9A. Por que eu entro no 9A? Porque ele fala o quê? Subvenção concedida em caráter particular. Qual é o caráter particular? É essa isenção. Para ter isenção, eu preciso ter o SEBAS. O SEBAS é a particularidade. Tá? Então, é esse o entendimento que eles têm no item 9A e 9B. Temos uma pergunta aqui. Só desce um pouquinho. Quando o bem não é de recursos financeiros, e sim emprestado durante o convênio, e depois será devolvido no final do contrato, deveremos contabilizar os bens do patrimônio da entidade? Adna, são bens que você, pelo que você descreve ali, estão incluídos no convênio, porém, eles serão devolvidos ao final deste período. Você vai deixar contabilizado como bens de terceiros no seu ativo imobilizado e vai ter essa mesma informação no seu passivo, demonstrando que você se utiliza desses bens para a realização da sua atividade, mas que esses bens não são seus. E terá uma nota explicativa específica descrevendo essas características que eu acabei de citar. Posso dar um exemplo melhor nisso? Sim.
Para quem trabalha com contrato de gestão, entra muito nessa pergunta aí. Por quê? Para quem tem contrato de gestão, sabe que assim, principalmente em hospitais, desculpa. O hospital, ele tem um contrato de gestão, ele entra com a sua gestão, né? Ele faz a gestão daquele hospital. Todo bem que está ali dentro daquele hospital, ele já é da Secretaria da Saúde. Então, você vai utilizar aqueles bens, mas ele não é seu. Acabou o seu contrato de gestão, não foi renovado, aqueles bens permanecem lá dentro daquela unidade. Outra instituição vai assumir e vai utilizar aqueles mesmos equipamentos, aquele mesmo imobilizado. Uhum. O que eu devo fazer com esses bens quando eu assumo isso? Tá? Normalmente, a secretaria ela faz um inventário, e aqui de São Paulo, ela tem um sistema próprio de imobilizado de bens patrimoniais, que é atualizado conforme tem aquisição e quando tem a baixa. Então, quando ele passa esses bens para outra instituição, essa instituição ela vai fazer o quê? Vai contabilizar, e aí vem a sua pergunta, contabilizar no meu ativo e no meu passivo como imobilizado de terceiros. Uhum. Tá? Por quê? Porque eu estou utilizando desse bem, né, desses bens, para a realização da minha atividade. Ok? Este conteúdo será disponibilizado? Sim. Será disponibilizado posteriormente para consulta. Já respondeu. Tá. Outra pergunta. A NBCTG 07 dispõe que posso reconhecer um passivo como receita diferida ou como uma conta redutora do meu ativo. Não. Na verdade, ela tem que ser reconhecida. Se ela é uma obrigação, como essa receita diferida, ela vai para passivo, porque é uma obrigação, né? E não uma redutora do meu ativo, tá? Como a gente havia comentado, ele é um direito, né? E uma obrigação. Então, eu vou para o meu ativo e para o meu passivo. Até porque, quando eu fechar o meu balanço, ou se eu tiver uma consolidação de balanço, esses valores vão se compensar para que não tenha o resultado desses dois valores em ativo e passivo. Eles ficam nulos, tá? Uhum. Então, vamos lá. Voltando aqui, item 9A e 9B. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Quanto ao entendimento desse 9A e 9B? Porque ele deu muita discussão mesmo. Então, só finalizando. Imunidade, eu não tenho reconhecimento no resultado. Se o meu assessor jurídico reconhece e entende que minha instituição é imune. Se meu assessor jurídico entende que ela é isenta, eu tenho fato gerador, e aí eu me enquadro no 9A, porque ele é um caráter particular, eu tenho essa isenção por conta de uma particularidade que é a certificação. Então, nessa particularidade, eu devo contabilizar em resultado, receita e despesa, também efeito nulo, ok? Vamos ver as perguntas aqui. O item 27 da TG 07 diz isso, tá? Que pode reduzir o ativo ou reconhecido como ativo. Digo, reduzir o ativo ou reconhecer o passivo. Então, mas na verdade o nosso entendimento é, se ele é uma obrigação, eu não devo. Por que eu devo reduzir, né, o ativo e não reconhecer no passivo para ficar mais transparente? Até porque a forma de contabilização dessa TG07, eu entendo que ela é muito boa, muito perfeita. Por quê? Porque quando eu contabilizo ela no meu ativo, no meu passivo, como um direito, uma obrigação, e depois eu transito ela por resultado, quando eu sou um gestor da instituição, eu consigo ali dentro do meu balanço ou das minhas demonstrações contábeis, identificar o quê? No meu ativo, se eu tenho a receber, o quanto eu tenho a receber ainda desse convênio, desse recurso governamental. Quando eu olho para o meu passivo, eu consigo reconhecer o quanto eu tenho de obrigação ainda a cumprir com aquilo lá, né? Quanto eu ainda tenho a executar dentro daquele projeto.
E no meu resultado, eu consigo demonstrar e consigo ver o quanto eu já executei, né? Da mesma forma, quando um órgão governamental, esse que fez o convênio com a instituição, olhar o seu balanço, analisar o seu balanço, ele vai identificar da mesma forma, só que de forma contrária, né? O quanto ele deve para a instituição, o quanto a instituição ainda tem que cumprir e o quanto ela vem cumprindo, tá? Então, de uma forma ou de outra, eu consigo identificar tudo dentro do contrato, se esse contrato está sendo efetivamente executado ou não, tá? Por isso que a gente pede para que coloque isso em ativo e também em passivo e depois reconhecer resultado. Miralda Maciel de Moura. Então, quando a instituição tem imunidade de tributos, dos demais tributos, e não tem isenção da Previdência, como contabilizar? Eu contabilizo tudo que tem fato gerador. Não tendo fato gerador, eu não vou contabilizar. Agora, eu vou informar em nota explicativa os benefícios usufruídos do que a minha instituição pôde se beneficiar. Então, o que não tem fato gerador não está sendo contabilizado. Está sendo contabilizado apenas o que eu tive de benefício e ocorreu o fato e depois eu tive o benefício para isentar esse fato. Ale, aqui nessa pergunta, só para deixar um pouco mais claro, tá? Ela coloca aqui, tem imunidade de tributos, né? E não tem isenção. E não tem isenção. Se não tem isenção, ela paga normalmente, eu contabilizo ela passiva e reconheço no resultado. Não tenho a isenção. Quando eu entro no 9A ou 9B, eu digo o seguinte, eu tenho imunidade de imposto pela Constituição Federal, né? Isenção. Né? E posso ter isenção pelo SEBAS, tá? Então, se eu tenho imunidade, o assessor jurídico reconhece como imunidade de tributos, tá? De impostos, mas isenção de contribuições, aí eu tenho que fazer o quê? Eu contabilizo somente as isenções como se devido fossem. Por quê? Porque elas são isentas. E se elas são isentas, ela entra na TG 07 como uma forma de subvenção, tá? Agora, se o meu assessor jurídico entende que eu tenho imunidade de imposto e também de contribuição previdenciária, aí eu não preciso contabilizar nada. Por quê? Porque aí eu não tenho fato gerador. Ok? É isso que diz aqui no item 9A e 9B. Agora, se eu tenho imunidade e pago a contribuição, normal. O pagamento vai lá, provisão passivo, e eu baixo ele conforme eu pago, reconhece no resultado por competência. Imunidade dos impostos. Imunidade eu não tenho. Pago as contribuições previdenciárias normalmente. Isso aí. Tá bom? Vamos para outro item? Acho que esse aqui a gente já... Sim. Foi. Aqui ainda fala na resolução, na TG 07 ou na resolução 1305, a divulgação em nota explicativa desses recursos governamentais. Então, a gente colocou ali, até coloquei em vermelho ali, a gente colocou em vermelho, que é um dos itens mais importantes para ser divulgado em nota explicativa, tá? É o descumprimento de condições relativas a subvenções ou existência de outras contingências. É mais importante, né? Mas é difícil alguém informar isso, né? Então, o fato de a gente comentar isso daqui, de evidenciar em nota explicativa, é justamente isso, porque quando eu tenho esse contrato de gestão, eu tenho ali dentro algumas metas a serem cumpridas, tá? De atendimento. E nem sempre essa meta é cumprida. E essa meta, se eu não me engano, ela é mensal, tá? Então, eu cumpro a meta, recebo um recurso. Se eu não cumpro a meta, eu tenho uma penalidade e deixo de cumprir um percentual do recurso. Esse descumprimento de meta, eu devo colocar e informar em nota explicativa no fechamento do meu balanço. Por que eu tinha para receber 1 milhão e eu recebi ao longo do exercício 900 mil? Porque eu deixei de cumprir metas por esse motivo, tá? Pode ser prejudicial para a entidade?
não vejo isso. Eu vejo um cumprimento da norma e demonstrando que não cumpriu a meta, normalmente não cumpriu a meta, porque não foi um problema da instituição, né? Foi algum outro problema que aconteceu, ou de recurso, ou de atendimento, ou não tem o público, algo desse tipo que deve ser informado. Matheus, essa específica é muito difícil ver alguém que escreve, mas está como sendo recomendado, importante que seja informado. Mas foram poucas que eu vi até hoje. Em relação a subvenções, se você tiver mais de uma, você vai apresentar de forma segregada. Vou falar já uma palavra que vai fazer parte do nosso bate-papo de hoje, mas você vai informar em nota explicativa de forma segregada. Tenho 2 municipais, 3 estaduais, eu vou ter essas informações separadas, descrevendo cada uma delas. Quanto foi recebido, quanto falta receber, quanto já foi executado, quanto falta executar, contas contábeis onde estão sendo lançadas, tudo isso vem de forma importante nas notas explicativas. Isso. Só retornando aqui algumas perguntas, a gente não vai conseguir responder a todos, mas aqui, então, devo contabilizar o SEBAS como receita no resultado? Então, não é um SEBAS, né? Se eu tenho SEBAS, eu tenho isenção de contribuições. Se eu tenho isenção, aí eu devo contabilizar no resultado, né? Como se devido fosse. Mas assim, sempre consultar o assessor jurídico, porque há interpretações diversas aí. Depende da posição que ele te passar por escrito, você vai adotar a forma 9A ou 9B. André, sobre a sua pergunta, que a NBCTG 07R2 permite. Ok, permite. A gente não diz que está errado, tá? É que a forma de contabilização que nós passamos aqui dá mais transparência para esses recursos recebidos. Mas a permissão, se tem essa permissão, não tem problema nenhum de estar fazendo essa redutora. É que a transparência maior dentro da contabilidade, a gente prefere, como é uma instituição sem fins lucrativos, é o que a gente sempre fala. Claro, a gente tenta deixar o máximo possível transparente, né? Então, quando eu faço uma redutora, eu deixo o valor líquido no meu ativo. Tudo bem, mas a gente sempre gosta de mostrar que a gente tem esse direito, mas também tem aquela obrigação no mesmo valor, tá? Maurício Chagas, no caso da não divulgação em nota explicativa do descumprimento de condições, Maurício, normalmente o não atendimento de metas não é motivo para ressalva na opinião dos auditores. Agora, é importante entender se houve algum outro fato relevante que levou a esse não cumprimento. Aí é importante aprofundar, mas se for simples não atendimento de metas, questões de, muitas vezes, falta de atendimento por não ter pessoas suficientes ou alguma coisa nesse tipo, não é motivo de ressalva, não. Ok, vamos passar para a próxima, então? Vamos. A gente ainda tem bastante assunto ainda. Então, vamos entrar agora na segregação contábil, né? Então, a gente está falando aqui do item 10 da ITG. E olha, nessa norma, Matheus, a gente ouve, nós vemos descrito em diversos itens essa palavra segregação. Então, é algo que faz parte do vocabulário dos contadores e principalmente para quem está acompanhando aí a ITG 2002, tem em muitos itens a questão obrigatória da segregação. E olha, Alexandre, a gente tem uma equipe, né, na consultoria que faz uma análise de todos os indeferimentos e deferimentos da certificação do SEBAS. E a gente vê o seguinte, 60% a 70% de
de indeferimento problema contábil e falta de segregação contábil. Né? Muitos são por questões contábeis e entre elas vem a necessidade de não ter atendido a obrigatoriedade da segregação. Isso aí. E a segregação é importante porque ela facilita realmente o entendimento, porque você muitas vezes atua em mais de uma atividade, em mais de uma área. Você pode ter, por exemplo, educação e assistência, você pode ter educação e atividade meio. Então, são atividades distintas e você precisa destacar esses lançamentos para que quem vá efetuar a leitura, buscar essa informação, consiga identificar cada uma dessas áreas dentro das suas demonstrações. Isso aí. Se a gente lê lá o item 10, ele fala o quê? Evidenciar as contas de receita e despesas com e sem gratuidade, superávit ou débito, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, né? Tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades. Esse item aqui, ele tem um histórico, eu sempre falo isso, tem um histórico porquê dessa segregação, né? Uns 8, 10 anos atrás... Faz tempo, hein? Né? Faz um pouquinho. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos aí, quando não eram os ministérios, 2009. Né? 10 anos. 10 anos. Não eram os ministérios que faziam análise do SEBAS, para conseguir o SEBAS, era o CNAS na época, isso. E então, eles vieram com um pedido para segregar isso por CNPJ. Então, uma entidade que trabalhava com 3 atividades, elas deveriam ser segregadas por CNPJ. CNPJ distinto. Um CNPJ para educação, um para saúde, um para assistência. Isso. E isso ia causar um grande problema, principalmente para os contadores, porque aí o contador que fazia a contabilização, a contabilidade de uma instituição, passaria a fazer de 3. Então, ele teria três obrigações acessórias, né? 3 balanços. Então, ia triplicar o trabalho dele, vamos dizer assim, porque iam ter outros problemas ali, outras obrigações, na verdade, para serem cumpridas, porque cada um era um CNPJ distinto. Aí teve uma discussão sobre isso, então eles falaram o seguinte: não vamos segregar por CNPJ, segregue por atividade dentro do mesmo balanço. E foi aí que vem o item 10, que é a segregação por atividade, né? Educação, saúde e assistência social e demais atividades, por atividade. Por que isso? Porque aí quando se passou a que as prestações de contas do SEBAS fosse para cada ministério envolvido, ou educação, que é o MEC, saúde e MDS, aí cada um consegue analisar, identificar a sua atividade ali dentro do balanço e analisar o que é cabível àquele ministério somente. Tá? Por isso que eles pedem a segregação. Vamos ver aqui uma pergunta. José Luiz. Só consegui entrar agora, a gravação será disponibilizada? José Luiz, lembrando aí que também está sendo transmitido pelo Facebook da Audisa e posteriormente estará disponível na íntegra no YouTube. Então, também terá aí acesso à gravação pelo YouTube. A Rita. Boa tarde. Como faço para segregar a receita e doação dos itens do bazar? Olha, vou ver se eu entendi bem a sua pergunta. Tudo que eu tiver de receitas e despesas com e sem gratuidade, eu vou segregar por área. Então, se eu tenho receitas com educação, nós vamos ter exemplo aqui, né? Acho que sim. Vamos ter exemplo para vocês, vai ficar mais fácil de visualizar. Mas eu vou deixar isso bem... olha o exemplo aí. O bazar, no seu caso, Rita, ele estaria na atividade sustentável.
Alguns podem colocar de outros nomes, mas estaria segregado ali. Isso aí. A segregação na receita dessa doação ou dos itens do bazar, se o bazar ele é uma receita que é recebida para aplicar em outra atividade, você coloca ela como atividade sustentável e depois faz a aplicação, até porque ele é um recurso livre, e faz aplicação em qual atividade você quiser, ali que você está destinando a essa receita. Mas eu posso, primeiramente, colocar ele como receita de atividade sustentável, tá? E aqui, então, a gente tem um exemplo do balanço, como ele ficaria, é só um exemplo, né? Você pode colocar ele como coluna na demonstração contábil, no balanço, ou você pode fazer por linha. Aí é a forma que você achar melhor e conveniente para vocês, para sua entidade e para a publicação. Mas aqui nesse exemplo, a gente coloca aqui, ó, área educacional, área da saúde, área social, que são as 3 áreas, né? E a área sustentável, que são as demais atividades que ele coloca lá. E um total, que é o totalizador, aqui um consolidado de todas essas outras atividades. Então, se a instituição ela trabalha com atividade na área educacional e saúde, ok, vai colocar atividade educacional, saúde, se tiver sustentável e o consolidado. Caixa da educação, caixa da saúde, caixa da assistência. Então, terá o seu balanço totalmente segregado. Isso no balanço. Aí a gente vem aqui, então, para conta de resultado. Tá? Então, o DRP, né, demonstração do resultado do período, também deve ser segregado por atividade. Então, começa aqui, ó, receita bruta de serviço, atividade fim. Então, essa é a atividade fim da instituição. Ela é preponderante na educação. Então, eu tenho lá receita de mensalidade, secretarias, deduções, superávit bruto, os custos, as despesas e o superávit ou déficit operacional educacional. Ah, mas eu tenho educação e também tenho saúde. Então, eu faço na saúde, receita de prestação de serviço na saúde, convênio, SUS particulares, tenho meus custos envolvidos, as minhas despesas e eu chego num resultado superávit ou déficit operacional da saúde. Ah, mas eu também trabalho com atividade de assistência social, da mesma forma. Receita da assistência social, subvenção, doações, os meus custos envolvidos, as minhas despesas e o meu resultado operacional na área da social. Ah, mas eu também tenho bazar, eu tenho gráfica, eu tenho venda de livro, eu tenho aluguel, eu tenho outros tipos de receita. Aí a gente entra na área do receita de atividade sustentável. Respondendo a pergunta do Aloysio já. Então, receita com aluguel, receita com vendas, deduções, os meus custos envolvidos, as despesas, né? Aí eu tenho as outras receitas e despesas e o meu resultado da atividade sustentável. Após isso, eu tenho o meu resultado ou déficit do exercício. Ok? Então, eu tenho aqui a segregação por área, por atividade dentro do meu DRP e dentro do meu balanço. Pergunta ainda aqui do André. Muitas vezes uma entidade tem uma sede que não atua em uma área específica. Como segregar? André, normalmente a sede ela atua para fazer com que todas as áreas atendam às suas necessidades e possam funcionar adequadamente. Então, você vai fazer um rateio de acordo com um estudo prévio e vai distribuir essas informações em cada uma das áreas distintas que são também trabalhadas pela instituição. Então, a sede ela existe para que todas as áreas funcionem. Então, há necessidade de um rateio específico. Uma pergunta aqui do Facebook. Tiago, como fazer o reconhecimento da receita de uma entidade
que tem como atividade saúde e cobra uma mensalidade dos serviços que ela presta. São questões distintas. A atividade remunerada na área de saúde se enquadra dentro das atividades que nós chamamos de sustentável. Então, essas são atividades que vão ser segregadas das atividades, apesar de ser tudo saúde, essas geram recursos para serem aplicadas na atividade fim, que é o atendimento da sociedade, que normalmente não tem recurso para pagar. Então, essas são enquadradas nas atividades meio ou sustentáveis. Tem uma pergunta aqui do Aloísio, né? Receita com locação já foi, deve ser segregada das receitas educacionais? Sim. Já foi. Né? E entidade que presta serviço apenas na área educacional tem que segregar educação e atividade sustentável? Aí depende. Se você tiver atividade sustentável, sim. Agora, se ela é só educação e eu não tenho nenhuma outra receita aluguel, que não seja tudo isso que a gente falou. Aluguel ou outro tipo, se eu não tenho como segregar. Aí eu fico específico na educação. Essa segregação por atividade deve ser feita no plano de contas da organização ou pode ser apenas pelo centro de custo de cada projeto? Pode ser. Não, das duas formas, né? Pode se segregar, sim, no plano de contas, né? Pode ter um plano de contas segregado se a instituição não trabalha com esse centro de custo bem apurado. Agora, se você tem esse centro de custo bem apurado por projeto e atividade, pode utilizar dele. Só lembra que a demonstração contábil vai ter que ter a segregação para que você possa entender cada uma das áreas. Isso aí. É importante que, independente se eu tenho, dentro da organização, alteração no plano de contas para segregação, ou se eu tenho através de centro de custo, no fechamento do balanço e na emissão do balanço das demonstrações contábeis, elas devem estar segregadas, tá? Eu não segreguei, mas depois eu abro ele, se me pedir, eu consigo abertura porque eu tenho centro de custo. Ok, só que você vai, quando você for prestar contas, principalmente para os ministérios, eles vão pedir para você abrir, porque eles não vão conseguir enxergar quando eles fizerem a análise do seu balanço. Então, a gente pede para fazer a abertura já no balanço, para que não tenha esse retrabalho de fazer a juntada de mais papéis ou de outras formas, aí, outros papéis, outros documentos para prestação de contas. Isso na pergunta do Alexandre? Da Maíra aqui. Ó. O Alexandre Seidel, a entidade que presta serviço apenas na área educacional isso eu respondi. Tem que segregar? A gente respondeu. É assim, o que existe, só como um exemplo, normalmente no seu estatuto descreve que os recursos são aplicados nas finalidades da instituição. As finalidades da instituição, na sua preponderância, são educação. Então, o que você tem de atividade sustentável deve ser segregado, porque eles querem ver se você está gerando recurso e aplicando na atividade fim, ou se, por acaso, a sua atividade sustentável é deficitária, você está tirando o recurso da atividade fim para aplicar na atividade meio ou sustentável, que aí passa a ser um problema, porque você descumpre o estatuto e pode ter problemas também com o fisco. Isso aí. Dando continuidade aqui, então, vamos de novo, mais uma vez, para a segregação. Né? A importância da segregação. Nós temos aí, praticamente 3 itens dentro da ITG que só fala de segregação. Então, o item 10, ele falou sobre segregação de atividades, tá? O item 12, ele vai falar sobre o quê? Segregação do quê? De doações, contribuições, convênios, parcerias, contratos, contrato de gestão, então, e outros instrumentos. Então, ele diz assim, para aplicação específica, mediante a constituição ou não de fundos, e a respectiva despesa deve ser registrada em conta própria, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade. O que ele quer dizer com isso, né, Alexandre? Ele fala o seguinte, além da segregação por atividade, eu tenho o quê? Eu tenho
contratos, né? Eu tenho contratos com outros terceiros, parcerias, convênios. Então, tudo que envolve esses recursos de convênio, parcerias, eles também devem ser segregados das contas da instituição. O que é próprio do que não é próprio. O que a gente diz sempre que vai aqui, ó, recursos livres e recurso restrito. Então, eu tenho os meus recursos livres que eu posso gastar com o que é a minha atividade, né? E eu tenho meus recursos restritos, que é gasto somente no que vem especificado em contrato convênio, ou contrato, qualquer outra formalização que é feito. Então, além da segregação por atividade, eu tenho mais essa segregação de recursos, tá? E além disso, eu também tenho mais uma segregação, que é o quê? A gratuidade, né? Então, além da segregação, vamos lá, atividade, restrita ou não restrita, e gratuidade, de forma segregada. Então, eu tenho gratuidade na educação, tá? Como que eu contabilizo isso? Tá aqui. Contabilizo como? Gratuidade. Eu tenho educação, ensino superior e eu tenho educação básica. Educação básica e ensino superior. Tá? Eu estou nos dois. Eu tenho já que atender, é uma segregação. Eu tenho que atender lá, conforme a lei, né, do SEBAS, separado 1 para 5, ou 1 para 4 se eu não tenho ProUni, e aí vai de acordo com a legislação e certificação que a entidade possui. Mas vamos dizer, eu estou ali dentro, ensino superior e educação básica. Como que eu vou registrar isso? Segregado. Bolsa 100%, meio período, bolsa 100% tempo integral, bolsa para deficientes, bolsa convenção coletiva, bolsa ProUni, 100% ProUni, outras bolsas comerciais, isso, descontos comerciais, benefícios complementares. Então, eu tenho toda esta outro tipo de segregação, tá? Da mesma forma, eu não sou da educação, eu sou da saúde. Eu tenho que segregar por serviço ambulatorial e serviço de internação. Eu trabalho, então, eu sou da atividade da assistência social. Aí eu entro no quê? Baixa, média ou alta complexidade, conforme a resolução do CNAS 109. Você vê que não falta segregar, né? E por que tanta segregação? Para facilitar, para evidenciar cada uma dessas ações, cada um desses recursos, de onde são provenientes, de que forma são utilizados. É total transparência. Né? Sem fins lucrativos, na sua maioria, são recursos da sociedade. Então, precisa dar essa transparência. Por isso, falamos tanto, e tanto eles evidenciaram a necessidade da segregação. Isso aí. Tem uma pergunta do Caio Martins. No caso de uma instituição que trabalha em apenas uma área, educação, essas receitas com aluguéis podem entrar apenas em receita não operacional? Não existe mais receita não operacional. Toda a receita da instituição, ela é operacional, tá? Não existe o não operacional. Agora, sim, ela trabalha na educação, mas se ela tem receita com aluguel ou outro tipo de receita, eu deveria segregar. Tá? O correto é segregar. Mas a receita é muito baixa, o custo-benefício para fazer a segregação não compensa. Tudo bem, aí eu até coloco como uma outra receita lá, uma receita financeira, tá? Mas não existe o não operacional, ela é sempre operacional. Normalmente tem que segregar, e lembrando que se for aluguel, então, vai estar no subgrupo dentro do grupo investimentos, no subgrupo propriedades para investimento, que geram recursos para serem aplicados na finalidade. Isso aí. Você pode chamar, Alexandre, de outras atividades. Você pode usar aí a nomenclatura que você quiser. Vamos passar para o próximo?
Vamos passar para o próximo, que a gente então tá falou. Curto já está com o tempo curto. Falamos dos tipos de segregação já, né? E agora a gente vai entrar no trabalho voluntário. Então, e no terceiro setor, vamos falar, é muito presente o trabalho voluntário nas entidades. Sejam através de pessoas que executam as atividades fins, sejam através das pessoas que estão até na gestão, seja na administração, mas a presença dos voluntários é muito comum nas atividades sem fins lucrativos. Então, não poderia estar de fora da resolução essa questão do voluntariado, porque nós temos aí instituições pequenas, no sentido de mão de obra remunerada, mas que tem um trabalho enorme no atendimento da sociedade. E ali, quando você olhava o balanço, a demonstração do resultado do período dessa entidade, você identificava um custo, uma despesa com folha baixa. E você tinha milhares de pessoas sendo atendidas com um volume de pessoas pequeno. Como que isso era possível? E criava N dúvidas, perguntas. E aí veio realmente em bom momento para que você evidencie o voluntário que ele, na realidade, está executando um ato que tem ali uma abrangência muito grande e que agora está sendo evidenciado como esse auxílio na execução da atividade. Então, é fundamental que esse trabalho seja demonstrado e valorado, né? Valorado é a palavra-chave, porque para a gente poder contabilizar, a gente vai precisar ter números, precisar saber quanto isso representa para eu poder informar. Então, o contador precisa que essa informação venha de forma numérica. Mas vamos seguir aqui a linha. Então, no item 19, o trabalho voluntário, ele vinha descrito da seguinte maneira: deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Após a alteração pela R1, ele trouxe ali uma ênfase e incluiu ali de forma mais clara, inclusive membros integrantes dos órgãos da administração no exercício das suas funções. E a palavra deve continuou sendo bem firme. Então, ele deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço, como se tivesse ocorrido o desembolso. Então, vamos exemplificar aqui. Eu tenho na minha entidade, um dentista voluntário. Esse dentista, ele vem e atende todas as crianças aqui na instituição. Bom, primeiro fato, eu vou reconhecer o trabalho desse dentista pelo período que ele vem atender as crianças. Então, quanto custaria um dentista por 4 horas, 2 vezes por semana, nesse mês, atendendo a minha instituição? Então, há necessidade de uma pesquisa, e aí, seja o departamento de recursos humanos, ou uma pesquisa de mercado, para saber quanto seria o trabalho, quanto seria a remuneração desse dentista para a minha instituição pagar como se devido fosse. Então, teria os encargos correspondentes? Tem um exemplo até aqui, Alexandre. Ó. Bom, tá isso vendo? Facilita. Qual o cargo em questão? No caso, dentista. Qual a remuneração média do mercado para esse cargo? Vou pesquisar. E quantas horas ele se dedica a essas atividades por mês? São 2 vezes por semana, 4 semanas. Vou compor esse valor, vou ter o termo de voluntariado de acordo com a lei. Vou compor, olha ali, exemplo, salário mensal, por uma carga horária de 180 horas mês. Ele se dedicou 20 horas por mês nesse trabalho. Quanto corresponderia, então, a esse salário desse profissional? Por hora, R$100, levando 20 horas, seria R$2.000
para ele atender a essas crianças. E como isso é contabilizado, Matheus? Então, aí... Vamos ver primeiro a contabilização, depois a gente responde as perguntas. A contabilização dele é efeito nulo, novamente. A gente coloca ali, a contas são de compensação, mas não é para utilizar contas de compensação, que são aquelas contas extra-patrimonial, tá? É a conta, quando a gente fala compensação, é resultado. Então, primeiro, 2.000, trabalho voluntário na minha receita, eu credito a minha receita e debito trabalho voluntário na minha despesa. Então, eu tenho um efeito nulo, da mesma forma, um crédito de receita e um débito de despesa. Agora, é importante mencionar a questão da nota explicativa, onde eu vou mencionar o número de voluntários, o trabalho que eles executam e quanto eles estão contribuindo para que a instituição funcione atendendo às suas necessidades, às suas determinações, finalidades estatutárias e afins. A gente tem algumas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue responder algumas. Ó. No caso da contabilização do voluntário da diretoria da entidade, deverá também ter o termo do voluntariado? Só não tem se é diretoria, não há necessidade do termo do voluntário. Por quê? Porque a diretoria normalmente está no estatuto social da instituição. Se ele é estatutário, eu não tenho a necessidade do termo de voluntariado. Mas vou contabilizá-lo dentro do período que ele atua de forma voluntária. Isso. Outra pergunta aqui. A presidente da associação é considerado trabalho voluntário, reconhecendo a receita na contabilidade? Da mesma coisa. Da mesma coisa. Mesma forma. Uma entidade que oferece curso técnico à sociedade. Esses cursos são classificados como atividade de educação? A educação é tudo aquilo que está contido na LDB, tá? Tem que ser curso formal. Então, para ser considerado educação, tem que estar de acordo com a LDB, né? E tem que ser curso formal, tá? Não é assim, eu faço um curso de informática. Curso de informática não é educação, tá? Ele não está dentro da LDB, das leis, das diretrizes básicas da educação. Aí eu tenho aqui, pergunta do Alexandre. Uma associação que sua diretoria tem suas despesas pessoais pagas pela entidade, como moradia, alimentação, vestuário, remédio, saúde e etc. Isso geralmente acontece com as religiosas. Uma vez que o conceito internacional de serviço voluntário é a prestação de serviço gratuita para a entidade sem nenhuma contraprestação. Sendo assim, vocês entendem que, nesse caso, o reconhecimento de serviço voluntário da diretoria é aplicável? Cabe ressaltar que, nesse caso específico, a contrapartida da entidade com esses associados, uma vez que eles são sustentados pela instituição. Gostaria da opinião de vocês. Se há contrapartida, não. Se existe contrapartida, não é serviço voluntário. Serviço voluntário é aquele que não há contrapartida. Apenas a vontade de contribuir e a pessoa, a única coisa que ela pode ter dentro da lei do voluntariado é o reembolso daquela despesa de transporte para que ela possa chegar, é bem restrito mesmo, diferente do que você coloca, onde há uma contrapartida de diversas formas, onde aí pode ser descaracterizada a questão voluntária. Isso. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. O trabalho voluntário ainda cria questionamentos. Quando falamos, por exemplo, de membros do Conselho Fiscal em associações, esses entendo que também devem ser considerados, certo? Certo. Então, nós entendemos que sim, desde que ele seja integrante do órgão da administração, ele seja atuante, né? Se eu tenho só aquele conselho fiscal antigo que assina papel e não está no dia a dia, não consegue, não entende a instituição, não faz o acompanhamento, aí não tem o porquê. Agora, se ele acompanha, ele é integrante do órgão da administração, a gente entende que deve ser registrado também o trabalho que é executado ali dentro daquele conselho. Isso. Lembrando que nós demos o exemplo da mensuração, que vocês devem fazer a pesquisa e devem deixar para comprovar de onde foi retirado aqueles números para que vocês pudessem efetuar a contabilização.
estão avisando aqui que o nosso tempo praticamente finalizou. Mas vamos ver se a gente consegue responder pelo menos mais uma pergunta antes de finalizar. Vamos ver. Realizamos curso de informática em parceria com o Senac. Devemos contabilizar como gratuidade? Novamente, nossa entidade oferece curso de informática em parceria com o Senac. Vamos lembrar o que nós estamos considerando como trabalho voluntário. A pessoa que atua na sua entidade com uma atividade, de acordo com a sua atividade fim, sem receber remuneração. É isso que nós estamos mencionando como trabalho voluntário nesse momento. A gratuidade é outra coisa, a gente entra em outros aspectos, tá? São outras características quando a gente fala como gratuidade. Gratuidade tem toda uma legislação por trás, que é a 12.101, que é a do SEBAS, da certificação, para a gente considerar como gratuidade, né? Então, tem que interpretar aquela legislação, observar o que vocês fazem, né? De fato, de gratuidade, porque eu tenho gratuidade na forma da lei, e eu tenho assistencialismo, e eu tenho outras características, tá? Mas o que a gente está passando aqui, no caso, é o trabalho voluntário. Quero agradecer a todos aí. Infelizmente, vocês estão até comentando que precisaria ser mais tempo, mas nós teremos outros momentos juntos e nós vamos abrangendo mais assuntos, vamos aprofundando mais tudo isso. Quero agradecer o Matheus, quero agradecer o Luiz Alberto, que está aqui conosco. Ele é o responsável por toda essa estrutura, por tudo estar funcionando. Obrigado. E agradeço muito aí a sua atuação. Agradeço a todos vocês que tiveram aí a vontade, a disponibilidade para estarem conosco. E aproveito para falar que amanhã nós teremos um outro webinar gratuito sobre o assunto. Vai ser o impacto da reforma tributária sobre as organizações sem fins lucrativos. E vai ser ministrado pelo Dr. Ricardo Monello e o Sr. Carlos Silva, 2 sócios da Audisa também, que vão amanhã falar um pouco sobre o impacto da reforma tributária sobre as organizações sem fins lucrativos. Quem puder amanhã, o horário. Já está o link. Já tem até o link aí, obrigado. Agradeço também aí as palavras de cada um de vocês. E ficamos aí à disposição e em breve nos encontraremos novamente. Obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer também a presença, a participação aqui com o Alexandre, que é meu parceiro, né? A gente sempre está aí fazendo curso por aí, pelo Brasil afora. O nosso amigo Betão, né? Obrigado, Betão. Obrigado pela participação de todos também. O André, se eu não me engano, o nome dele, colocou para a gente fazer um café, né, contábil, marcar um café contábil para que possamos discutir pessoalmente sobre vários itens da ITG. Então, a gente vai pensar, a gente já vem pensando nisso também, de fazer aqui um encontro na Audisa, na sede da Audisa, para que a gente possa discutir isso, contabilidade, auditoria e outros assuntos aí envolvendo entidades, para que a gente fique mais próximo e tenha um conhecimento maior de toda a legislação e tudo que envolve essas entidades. Sugestões são bem-vindas, essa como precisamos curso aqui na nossa cidade. Sugestões, mandem para nós que a gente vai procurar fazer tudo o que é possível e viabilizar aí dentro do que estiver ao nosso alcance. Obrigado. Matheus. Obrigado, até a próxima. Obrigado a todos.